Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O desejo de ser um vaso de bênção, ele precisa sempre ser um desejo ardente no meu e no seu coração, amém? Aleluia, então vamos lá compartilhar a palavra. Eu quero, que você abra a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 11. Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28. Esse é o primeiro texto. E depois você vai abrir também Mateus capítulo 9, são dois textos, a partir do versículo 35. Então, o primeiro texto, Mateus 11, 28, vai dizer a mim e a você o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora o texto lá de Mateus 9, 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Senhor, ministra o nosso coração, fale com a gente, nos dê clareza, entendimento e discernimento a respeito das coisas do coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos dois textos em que o Senhor Jesus, ele tem uma resolução, ele tem uma descrição a respeito daquilo que ele vê. E Jesus, quando ele está vivendo a sua vida ministerial, andando, entrando e saindo em cidades, lidando com gente, conversando com pessoas, olhando para dentro das pessoas e vendo o coração dessas pessoas, Jesus, ele tem um discernimento muito claro, que é importante que nós possamos entendê-lo. Porque se a gente entende o discernimento que Jesus faz a respeito das situações, nós podemos então perceber aquilo que eu e você, e de certa forma todo ser humano, ele necessita para poder viver um tempo bom, um tempo feliz. Eu gostaria de olhar para esse texto, e se a gente pudesse pensar a partir de o que devo fazer para que eu possa viver uma vida verdadeiramente abundante e feliz, né? Se a gente tem essa pergunta ao coração, e se a gente entra no ano de 2021 com uma proposta para poder viver, né, aquilo que a gente tem falado, né, um ano extraordinário, e é verdade que todo ano eu falo que vai ser ano extraordinário, 2019 foi extraordinário, 2020 foi extraordinário, 2021 vai ser extraordinário, 22, 25, e assim sucessivamente, porque viver com o Senhor Jesus é viver um tempo extraordinário. Então, não é uma mera retórica, é uma verdadeira fé que nós anunciamos, porque quando estamos caminhando com Jesus, nós estamos diante de algo espetacular. Não tem como a minha ou a sua vida, com quem caminha com Cristo Jesus, não vivemos uma vida espetacular. Então, entra ano e sai ano, eu tenho uma plena convicção no meu coração, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Mas é importante que a gente entenda, por que eu tenho essa convicção? Porque eu sei que o ano que vem, o ano que está surgindo, ele será extraordinário. Porque a palavra do Senhor me garante isso. Olha com carinho. Vamos olhar juntos aqui para Mateus 11, 28. Eu gostaria que você fizesse uma passada de olho nesse texto e que você tentasse assim extrair do texto, né? Eu vou construir com você esse sermão, que você conseguisse extrair do texto a razão pela qual as pessoas estão aflitas e por que as pessoas estão desesperadas, por que as pessoas estão cansadas.
Veja, Jesus ele tem uma constatação, e quando ele olha a massa, ele vê o povo cansado, exausto, ele faz um convite. Ele fala assim: vinde a mim, venham até mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Ok, a constatação é, olha lá, cansado, pessoas sobrecarregadas e uma promessa de alívio. Agora, por que as pessoas chegam nesse estado? Dá uma olhadinha no texto aí, o primeiro valente, o primeiro corajoso, fala assim: pastor, eles chegaram nesses estados por quê? Vamos lá, por quê? Enquanto você pensa e fala comigo, eu tomo água. Vamos lá. Por que as pessoas elas ficam cansadas e sobrecarregadas, gente? Hã? Ih, peraí, fala mais alto, quem está falando comigo? Fala. Não, então, elas estavam cansadas, eu quero saber por que elas estão cansadas. Porque não está entregando o jugo. É isso aí, Fernando? Jugo? Amém? Veja, a revelação aqui está naquilo que nós carregamos. Porque jugo, o que é jugo? Jugo, para a gente melhor compreender, é a canga do boi. Jugo são valores e princípios que norteiam a vida de qualquer pessoa. Jugo é aquilo que está direcionando você para a vida. Jugo é aquilo que você tem na sua frente e que faz você caminhar. O problema de tanto cansaço e o problema de gente sobrecarregada, e a gente lê sobrecarregado pessoas que estão extremamente exaustas, já deram tudo de si, já deram o máximo de si próprio, e não conseguiram ter nenhum resultado que desejava. São pessoas que estão, assim, cansadas até mesmo da vida, cansadas de tudo, cansadas de tentar. Então, esse é o nível de pessoas com quem Deus está falando, com quem Jesus está dizendo. Pessoas que chegaram a um tempo de exaustão. Agora, o legal dessa história é que Jesus se importa com esse tipo de gente. Porque Jesus se importa comigo e se importa com você, ao ponto de querer aliviar de mim e de você tudo aquilo que nos causa cansaço. A questão e a solução do problema não é Jesus te dar um copo de água, não é Jesus te dar uma cesta básica, não é Jesus abrir um emprego para você, não é Jesus simplesmente ele pegar e fazer com que um simples ato de, quem diz, né, como a gente pensa, um ato de mágica, né, assim se fará, tome e recebe, vai muito mais além do que um ato desse. É verdade que quando nós recebemos algo da parte de qualquer pessoa, se você está com sede e você recebe um copo de água, isso te traz um alívio momentâneo, porque daqui a pouquinho você vai voltar a ter sede. É verdade que quando você está, por exemplo, devendo a Deus e também ao mundo, né, não tendo dinheiro para poder pagar as suas dívidas, e de repente uma boa alma caridosa vem até você e fala assim: qual o valor da sua dívida? Você fala: minha dívida está em torno de tantos mil, e essa pessoa te entrega aquele valor, e você paga as suas contas. É verdade que isso traz também um alívio para a gente, traz um contentamento ao nosso coração, mas pode ser que eu contraia novas dívidas, pode ser que eu volte a novamente ficar enrolado como eu fiquei enrolado no tempo atrás. Que eu quero mostrar a você que Jesus está propondo para todo homem, para toda mulher, vai muito mais além do que simplesmente ele lhe entregar algo que você deseja no seu coração, que certamente vai gerar um alívio, sim, mas Jesus está chamando a mim e a você para andar com ele, para caminhar com ele. E é justamente nesse andar com ele, no caminhar com ele, de aprender com ele, que está a chave do sucesso da vida. Quando ele olha aqui, quando nós olhamos aqui, ele fala: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então Jesus está dizendo como nós devemos nos portar e como nós devemos viver. E é nesse caminhar com Jesus, de aprender com Jesus,
é que vai acontecer algo assim excepcional na minha e na sua vida. Vai ser quando, por exemplo, eu estou carregando todo o meu fardo, todo o meu jugo, aquilo que faz com que eu viva e caminhe nele durante todo o tempo de uma caminhada, de vida, de existência. E de repente, quando eu chego no momento de uma exaustão, eu paro, escuto Jesus. E Jesus, ele fala comigo a respeito de algo pertinente ao momento que eu estou vivendo. E é nesse momento em que eu dei ouvidos. E é nesse momento que, quando eu ouço Jesus, e Jesus, ele fala assim: filhão, o problema é que você está andando no jugo errado. E geralmente, quando nós ouvimos Jesus falar isso com a gente, você está andando no jugo errado, nós temos no nosso coração algumas atitudes. Essas atitudes, elas podem ser uma atitude de quem vai franzir a testa, porque afinal de contas ele está dizendo que eu estou no caminho errado. Pode ser a atitude da gente dar a Jesus uma desculpa e dizer para ele assim: ah, mas o senhor sabe, mas olha só. Ou seja, nós reagimos a uma palavra de Jesus ao nosso coração de diversas maneiras. Então, o primeiro fato de Jesus dizer a mim, dizer a você, que a razão pela qual estamos cansados e sobrecarregados é o problema de um jugo, de uma escolha de vida, de uma crença adotada no nosso coração. A primeira questão, eu preciso ouvir. Agora, só aprende quem escuta e quem deixa Jesus conduzir a vida. O aprendizado não vem simplesmente por um processo de ouvir. Não se aprende quando nós apenas ouvimos. Se aprende quando nós ouvimos e praticamos aquilo que ouvimos. O aprendizado não é uma decoreba. O aprendizado não é saber textos bíblicos. O aprendizado é viver em conformidade àquilo que Jesus propõe a mim e a você. Então, o primeiro ponto, eu preciso de fato verdadeiramente ouvir. Segundo, eu preciso dar o segundo passo, que é praticar aquilo que Jesus diz comigo. E quando eu escuto e pratico, eu vou entrar na promessa. Porque a promessa de Jesus é o descanso. Porque a promessa de Jesus é o alívio. Então, eu ouvi, pratiquei, entrei na promessa. Então, o que Jesus está propondo a mim e a você é um caminho com Ele. É um caminho de trocar jugo, de trocar valores de vida, de aprender com Ele, de praticar o que Ele diz, para que eu possa entrar nesse lugar do descanso para as nossas almas. Amém? Glória a Deus. Pastor, é engraçado, o senhor está falando, mas olhando um pouco para a minha vida, eu percebo que na minha vida eu sempre estou enrolado nessa situação. Eu sempre estou preso nessa situação. E a gente tem convivido com muita gente, e a gente percebe que pessoas estão carregando um fardo por muitos anos. Situações pelas quais eles sempre se queixam das mesmas coisas. Sempre reclamam sobre as mesmas coisas. E não é que não tenham sentido dor, é verdade, a dor está lá. E não é que ele não queira mudar, é verdade, ele quer um alívio. Mas pare você para poder pensar. Por que a pessoa ela está sempre reclamando das mesmas coisas, entrando e saindo um ano da sua vida? Será que, primeira opção, Jesus não a ama? Será que, segunda opção, Jesus não a ama e Jesus está dando para essa pessoa mais castigo? Terceiro, Jesus não a ama, Jesus está castigando essa pessoa e Jesus entregou ela na mão de demônios. Quarta opção, Jesus não a ama, Jesus está dando vida difícil, entregou ela para os demônios e Jesus já deu bye bye, tchau, você vai para o inferno. Qual dessas quatro opções você acha correta? Qual? Qual, gente? Vocês vão falar comigo? Vou ficar parado aqui. Qual? Nenhuma delas, né, Tatá? Nenhuma delas. Porque a gente sabe que Jesus nos ama.
a gente sabe que Jesus morreu por nós. A gente sabe que Jesus é abençoador. E a gente sabe que Jesus quer nos levar para viver uma eternidade com Ele. Então, se eu sei que Jesus me ama, que Jesus morreu por mim, que Jesus é o abençoador, e Jesus quer que eu viva com Ele uma eternidade, por qual razão, entra ano e sai ano, eu sempre reclamo das mesmas coisas? Eu vou beber uma água enquanto vocês me respondem, então. Responda, por favor. Por quê? Hã? Alguém fala alguma coisa comigo, por favor? Dá uma angústia quando a gente pergunta e ninguém responde. Vai lá. Alguém? Tá, me responda. Por quê? Hã? Por quê, Maxwell? Porque as pessoas continuam os mesmos erros. Eu vou trocar essa sua fala, que está corretíssima, porque a pessoa ainda não trocou o seu jugo. Numa palavra bem assim, bem popular, a pessoa está uma mula. Não olha para alguém assim e fala assim, essa pessoa ainda é mula, porque ela empacou. Por isso ela sempre vive os mesmos dilemas e problemas da sua história, porque ela empacou na vida. Ela empacou justamente nas suas convicções que estão totalmente equivocadas. Então, o que essa pessoa precisa? Renovar uma mentalidade, mudar uma postura de seu coração, sair de um lugar para entrar num novo lugar que Jesus quer colocar essa pessoa. Agora, se a gente olha o texto de Mateus 9, a gente percebe algo muito similar. A gente percebe Jesus e a compaixão. Porque da mesma maneira, Jesus ele estava curando as enfermidades e as doenças. Jesus vê a multidão, tem compaixão, porque elas estavam aflitas e elas estavam desesperadas, como ovelhas sem pastor. Sabe o que eu acho interessante aqui? Porque Jesus, ele olha uma situação e ele não vê as pessoas como pecadoras. Jesus não tem um olhar para as pessoas aflitas e desesperadas como pecadoras. Jesus tem um olhar para essas pessoas como ovelhas. E Jesus já começa a mudar a percepção de olhar dele, dizendo o seguinte: todas essas pessoas são minhas ovelhas. Todas essas pessoas, ainda que elas não me conheçam, elas são ovelhas minhas. Só que elas são exaustas e aflitas porque elas não têm um pastor. Se elas não têm um pastor, não é que o pastor não quer pastoreá-las, é porque a ovelha não ouve a voz do seu pastor, e ela não se permite ser guiada pelo seu pastor. É verdade que é necessário que o pastor se interesse também pelas ovelhas. E aqui uma situação muito interessante, porque de uma mesma maneira que eu sou cuidado, eu também sou chamado para o cuidado. Da mesma maneira na qual Jesus faz em mim, Jesus também quer fazer através de mim. Da mesma forma que Jesus ele soluciona algo na minha vida, ele quer usar da sua vida para solucionar na vida de alguém. Ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, mas Jesus ele está criando uma rede de relacionamento, a partir do texto de Mateus, que é uma rede de pastoreio, aonde nós nos pastoreamos, aonde nós cuidamos uns dos outros, aonde nós nos importamos com o outro, aonde nós olhamos para o outro e estendemos as nossas mãos a fim de abençoá-los, de tirá-los desse lugar de aflição. Isso é tão interessante e tão poderoso, porque pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de ouvir a minha voz, mas não têm dificuldade de ouvir a sua voz. Pode ser que algumas pessoas não vão conseguir ouvir a voz do José, mas vão ouvir a voz da Roseli. Significa que existem alguns lugares em que eu não vou entrar, mas você entra. Significa que tem sempre alguém disposto a te ouvir.
E tem sempre alguém que acredita em você. Então eu preciso entender também essa dimensão. Eu falo sobre o quê? As minhas falas, elas de verdade, elas trazem alívio? Elas trazem paz na vida de pessoas ou elas deixam as pessoas mais atormentadas? Do que eu estou falando? Como eu estou olhando para as pessoas? De que maneira eu me relaciono? Então aqui existe um terceiro item, que é o processo curativo de uma comunidade que se pastoreia. Um processo onde nós somos, nas mãos de Deus, instrumentos em Deus, para pastorear o rebanho, para olhar para as pessoas e acreditar no melhor delas, e acreditar nas potencialidades que elas possuem. E quando nós olhamos dessa perspectiva, então eu posso oferecer a essa pessoa uma boa palavra, uma mão estendida, um coração de quem se importa. E é então interessante que quando nós começamos a pensar nesse propósito, Jesus diz que o simples fato de nós nos dedicarmos ao cuidado, nós vamos curar um povo aflito. Olha que interessante, nessa meditação da manhã, eu quero que você entenda, não é só sobre eu ser aliviado da minha sobrecarga, é também sobre eu ser e me tornar um instrumento para alívio da sobrecarga de outros. O Evangelho sempre é isso. O Evangelho nunca vai ficar contido em uma pessoa. O Evangelho ele sempre tem que alcançar uma pessoa e a partir de uma pessoa alcançar outras mais pessoas. Porque o Evangelho é feito sobre oferecimento, a quem se dá, a quem se oferece, a quem está disposto a morrer, para que outros possam viver. O Evangelho, ele na verdade é uma manifestação de vida, que acontece em mim, que acontece a partir de mim, para que aconteça em você. Se nós entendermos isso, lógico que a gente entende, você pode ter certeza de uma coisa: entrará ano após ano, e nós vamos sempre viver o ano espetacular. Porque nós andamos com Jesus, porque Ele é o nosso supremo pastor, porque Ele tem aliviado as minhas dores, as minhas sobrecargas. Porque eu sei que quando eu estou com sobrecargas, e quando eu estou também exausto, eu sei que em algum momento da minha caminhada, eu andei sozinho, eu andei sem Jesus, mesmo acreditando nele, mas eu andei sem ele. Como eu sei disso, então quando eu começo a dar um sinalzinho de cansaço e exaustão, o que eu logo faço? Corro de volta para ele. Então eu digo assim: pera lá, Senhor, eu pequei, eu te abandonei, eu não dei ouvidos ao Senhor, eu andei segundo as resoluções do meu coração, por isso eu reconheço que eu estou cansado e sobrecarregado, porque aonde eu deveria ter te dado ouvido, eu não dei. Então o que eu faço? Eu voltei novamente, e quando eu volto novamente, o que eu encontro? Descanso. Agora, tratado novamente em Cristo, o que eu faço? Caminho com Ele, e caminhando com Ele, o que eu faço? Eu vou aliviar a carga de outros, então eu vou abençoar outras vidas. Por isso esse ingrediente nunca pode sair de uma perspectiva de um ano. Como assim, pastor? Você sempre precisa mensurar um ano extraordinário, vendo você abençoando outras vidas. Você nunca pode tirar do ingrediente da sua fé a capacidade que Cristo te deu de se tornar uma bênção para a vida de uma outra vida. Você nunca pode tirar dessa composição de fé o fato de que Deus faz em você para fazer através de você. E se a gente mensurar isso, e se a gente olhar para esse ano nessa perspectiva, irmão, meu amigo, nós vamos viver de fato um ano extraordinário. Abençoados
e se tornando abençoador. E a gente vai experimentar na prática o que Jesus disse: melhor é dar do que receber. E nessa perspectiva, você vai ser alguém que carrega um jugo de Jesus sobre você, alguém feliz, abençoado, contente e extremamente abençoador de outras vidas. E a sua maior alegria vai ser poder ver que outras pessoas estão sorrindo ou irão sorrir nesse ano de 2021, porque elas conheceram Jesus através de você. E de repente, um sorriso vai se abrir no seu rosto, seus olhinhos vão brilhar, e você vai dizer assim: Senhor, o Senhor é muito bom. Pelo simples fato de saber que em Cristo eu sou extremamente importante, eu tenho valor, eu sou escolhido por Deus para abençoar outra vida. Termino aqui dizendo, para que você não esqueça o que eu te falei, há uma diferença entre ser rio e há uma diferença entre ser uma represa. A represa, como é a represa? Como é que é a represa? A represa só guarda. Como é o rio? O rio, ele libera. Para você entender, o Evangelho é sobre rio, nunca sobre represa. Para você compreender, há uma estação que nós recebemos, mas quando a gente recebe muito e não libera para ninguém, isso chama-se orgulho, egoísmo, pessoas que só se bastam em si próprias. Geralmente essas pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque elas sempre pensam que as pessoas estão devendo a ela algo mais, porque elas só querem receber. Mas quando a represa se torna rio, ela nunca deixa de receber, porque ela nunca deixa de entregar. E aonde o rio passa, ele vai gerando vida e vida abundante. Mas para ser rio, você precisa estar ligado a uma nascente. E essa nascente não termina nunca de jorrar uma nova água para fazer você um rio de Deus, abençoado e abençoador, aonde quer que você passe. Amém? Glória a Deus. Deu para entender um pouquinho? Não sei se te ajudou no meu exemplo aqui, para que você possa melhor memorizar aquilo que nós ministramos. Amém? Pode falar. Abaixa só para mim um pouquinho aqui, senão eu não consigo ouvi-la. Não, é porque a música ela fica aqui no meu ouvido, eu não consigo ouvir. Amém. Amém. Uhum. Abre aí, gente, Salmo 46, do 10 ao 11.
Pode fazer a leitura. Posso ler então? 46 do 10 ao 11. Eu não estou achando, mas eu estou no salmo errado. Amém. Ele dará fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, que eu sou o seu Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa é a minha tradução. Mas ali, aquietai, não, pode voltar, no 10. Não, você passou. Vá lá. 46, 10, isso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Que lindo, né? Por que andais perturbado? Por que andamos preocupados com o que havíamos de comer, de beber, daquilo que havíamos de vestir? É lindo o seu testemunho, porque ele fala de um rio ligado a uma nascente. Ele fala de alguém que encontrou em Deus a solução para a sua história. E é justamente esse relacionamento que nos sara e nos cura, que aquieta o nosso coração, que faz com que nós saibamos que Ele é Deus e que Ele está no controle de toda e qualquer situação sobre as nossas vidas. Porque tem situações que nós não entendemos porque passamos, porque vivemos, ou porque pessoas do nosso convívio passam e vivem aquilo que eles estão passando. Eu tenho comentado com a minha esposa, tenho falado com ela o seguinte: a gente precisa de verdade entender melhor a soberania de Deus e entender que Deus está escrevendo uma linda história nas nossas vidas. E entender que Deus está no controle é altamente fruto de um descanso, mesmo que, parece antagônico que eu vou dizer, mesmo que estejamos em guerra, eu posso descansar, porque sei que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?